Sejam bem-vindos, esses que são novos aqui também, se inscrevam no canal e deixem as mensagens para mim aí entender quem conhece sobre mecânica quântica, sobre ressonância harmônica, quem que está vivendo o processo do desenvolvimento pessoal. Eu passei por uma longa depressão de 27 anos, que levou todos os meus sonhos embora em meus melhores anos de vida. Uma doença que foi diagnosticada com uma doença nos ossos, que eu ia ficar numa cadeira de roda. Eu não aceitei isso. E quando eu vi que a minha vida estava indo para um lado que eu não aceitaria, eu fui buscar o quê? Me autoconhecer, me autodescobrir. Porque para tudo na vida nós precisamos ter um início, meio e fim. Se vocês são pessoas que estão aqui usando o tempo de vocês para aprender, porque vocês querem realmente ter a mudança de vida de vocês. E eu posso garantir para vocês que tudo que eu vou colocar aqui para vocês, vocês não vão mais ser a mesma pessoa. Vocês vão ter uma outra visão da vida de vocês, da história de vida de vocês. Por que que eu falo isso? Porque eu, Lene Pisoni, eu tive uma vida, o meu sofrimento desde pequena, né, na infância, adolescência, mãe muito cedo, depressão, sempre a depressão ali me acompanhando, sempre na inércia do desespero mental. Eu digo assim, que nós não somos pobres só financeiramente, mas nós somos miseráveis também emocionalmente, também espiritualmente, porque quando a gente não entende a vida da gente, como ela funciona, nós não conseguimos sair da onde nós se encontramos, porque nós somos um projeto do todo, um projeto de Deus, um projeto que tem que ser esse projeto que somos nós, a gente tem que fazer funcionar. E muita gente se encontra com relacionamento falido, empresa falida financeiramente, emocionalmente falido também. Então, enquanto você não ressignificar as suas crenças, não tem como você ir em frente. Eu digo que quando eu comecei a aprender mecânica quântica, foi um divisor de água em minha vida. Por que que eu falo isso? Porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não tinha a visão como eu sou e como eu era que eu tenho hoje. Então eu precisei passar por um longo e dolorido caminho para chegar até aqui. Porque não tem nada que a gente vai fazer que não tenha que ter a limpeza. Que eu digo que a limpeza tem que existir para você poder ser, vamos dizer, para você curar as tuas feridas emocionais, curar as tuas feridas internas. Porque enquanto tiver feridas que estiver doendo, não tem como você ir em frente. Porque você vai dar 2 passos e você vai voltar naquele momento e você vai voltar para trás. Então, para isso, vocês precisam ter muita insistência nos estudos, em buscar, em querer aprender, porque eu digo, eu tinha uma sede de aprender, uma sede de me autoconhecer. Então, quando eu comecei a entender como eu funcionava, as coisas começaram a acontecer, mas para isso eu tive que passar por uma longa e dolorosa caminhada. Em 2018, 2019, eu não lembro bem as datas, tá? Eu passei por uma segunda separação de um relacionamento muito abusivo emocionalmente. E isso aí me levou pro fundo do poço. Ali fazia 2 meses, 1 mês e meio que eu estava fazendo a ressonância harmônica. Então eu já tinha feito todo o estudo do caminho das palestras, eu já tinha feito PNL, eu já tinha feito constelação familiar, eu já estava aprendendo sobre Ho'oponopono, sobre meditação profunda. E daí o que acontece? Veio essa separação. E eu, para me livrar, eu não queria mais ficar onde eu morava, eu vendi uma parte das minhas coisas e fui embora para um outro estado, que é o Paraná, na capital do Paraná, Curitiba. Gente, chegando lá, as coisas, eu fui para fazer um investimento. E esse investimento deu certo por 3 meses. Mas, de repente, começou a surgir pessoas do mesmo local fazendo o mesmo investimento e o meu financeiro caiu de novo. Isso foram 3 meses, tá?
Eu fui lá em cima e desci. E eu me desesperei, eu estava muito depressiva, eu chorava dia e noite, eu estava passando pela limpeza da ressonância harmônica. Foi a primeira ali, ressonância harmônica, segunda, né? Acho que eu já tinha feito o segundo pedido. Gente, desmoronou a minha vida em todos os sentidos. Eu já não estava bem emocionalmente, né? Então veio a ressonância, veio a limpeza, veio as catarse, e daí começou o que? Tentar entender o que eu vou fazer da minha vida, por aonde começar, porque então até eu não tinha um projeto, eu queria, mas eu não tinha um projeto de vida, eu não sabia realmente o que eu queria. Então nesse meio tempo eu já estava estudando marketing digital, que é uma área muito boa, mas muito difícil, porque grandes gurus vêm e dizem, faz marketing digital, seja afiliado, você vai ficar rico. Quando você vai estudar, que você se aprofunda realmente, você vê que é muito, muito, muito difícil, que não é nada fácil, mas eu persisti. Daí, nesse meio tempo, eu fui estudando desenvolvimento pessoal e o marketing digital, porque eu precisava se eu ia trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu precisava investir na internet, eu não queria trabalhar fora. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu tive que voltar de volta para onde eu morava, morar de favor. Tive que vender quase todas as minhas coisas boas de móveis, dar muita coisa, praticamente dei a cozinha toda, uma cozinha nova, linda. Vendi geladeira, tudo por preço de banana, os ar-condicionado, tudo por preço de banana. E voltei embora, tudo de favor. Foram buscar a minha mudança. Nesse meio tempo, eu tive um problema com o carro, né? Pessoas usaram meu carro, o carro acabou indo preso, fiquei 2 meses sem carro, doente, morando de favor, sem trabalho. Imagine o que eu passei, gente. Foram momentos que como eu falei para vocês ontem, que eu desisti novamente de viver e coloquei tudo, vamos dizer assim, é como se eu me perguntasse assim, será que é verdade isso? Ou estou vivendo uma mentira novamente? Cheguei a me perguntar se o que eu estava fazendo realmente era verdade, de tão desesperada que eu fiquei. Muito doente, com problema nos pés, e nesse meio tempo desenvolveu o problema nas minhas mãos. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2, que eu não conseguia encostar minha mão em lugar nenhum, porque me deu esse problema nos dedos aqui, que os médicos chamam de artrose, né? Mas os estudos levam vocês que tudo problema que você tem nos ossos é relacionado a relacionamento de homem e mulher. Então, como eu estava vindo de relacionamentos falidos, eu tinha desenvolvido uma doença, que para minha idade era assim, imagina, isso aqui eu comecei a ter problema nos meus ossos com 30 e poucos anos, né, que eu tive problema na minha coluna e daí foi se espalhando pelo corpo. Então, ali eu perdi a esperança que as coisas pudessem acontecer. Mas eu persisti. Passei por aquele ano inteiro antes da pandemia, sem trabalho, morando de favor. Eu entreguei mais ou menos durante aquele 1 ano mais de 300 currículos. Em escolas, em loja, em hotéis, tudo que vocês podem imaginar eu ia entregar. As pessoas que estavam, entre aspas, me dando apoio, me ajudando, desconfiavam que eu não fazia isso. Então eu ia, fazia os currículos, fazia aquele monte e trazia e mostrava. E levava, distribuía. E nada. E toda vez que eu era chamada para ir para um trabalho, eu ia, fazia a experiência e não era chamada. E aquilo me destruía. Porque eu estava doente mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Por mais que eu quisesse esconder, as pessoas captam a nossa energia. Então, se eu fosse trabalhar na escola, tinha um problema nos pés. Se eu fosse trabalhar no comércio, tinha um problema nos pés. Então, eu comecei meio a entrar em desespero. Então, foi ali 2019 todinho. 2019 todinho. Início de 2020, que foi aonde eu tomei uma decisão que eu não queria mais depender de favor de ninguém, de morar com ninguém, que eu ia morar sozinha, independente de aonde fosse. Eu fui morar, peguei mês de janeiro, alta temporada, sem trabalho,
peguei meu carro, pus tudo que tinha dentro, eu já tinha recuperado meu carro nesse meio tempo, e fui morar dentro do meu carro. Então foi em final de janeiro ali, fiquei em fevereiro, março começou a pandemia. Nesse meio tempo, muita gente me ajudou, minhas amigas de coração me ajudaram, me apoiaram, eu ia na casa delas, dormia, ficava um pouco. Mas como era alta temporada, todo mundo aqui no litoral recebe pessoas, né? Família, né? Amigos que vêm passar férias. Então eu não tinha espaço na casa das pessoas para mim ficar direto. Então eu ficava um pouco no carro, um pouco dormia em algum lugar, um pouco no outro, e assim fui levando até estourar a pandemia. Estourou a pandemia, outras pessoas também que me acolheram na Serra, né? Eu fui embora daqui para a Serra, voltei, e assim foi se prolongando a minha vida. Esses meses todo que devido toda essa confusão, eu nunca deixei de estudar. Eu mesmo não acreditando, eu continuava estudando, porque daí as pessoas perguntavam assim para mim: Olene, o que você está fazendo? Eu estou estudando para trabalhar com a internet. Mas o que você está fazendo? Estou tentando me formar em terapia. Estou tentando fazer um treinamento. As pessoas não entendiam. Muitas vezes, gente, eu escutei de pessoas perto de mim que coisa de internet era coisa de vagabundo. Que coisa de internet era coisa para que ninguém queria nada com a vida. E aquilo me doía, mas eu não deixava essas coisas me atingir, porque daí eu já estava aprendendo a ressignificar. Então eu já tinha aprendido sobre a ressignificação de crenças limitantes, de paradigmas, já estava entendendo sobre energia. Então eu fui buscando e eu comecei a entender que se eu pegasse o poder da minha mente e eu pegasse a lei da atração, e aprendesse a lidar com a transmutação de energia, que foi a minha paixão também, a minha vida podia mudar. E eu comecei a aplicar em mim. Eu desenvolvi técnicas para mim. Então eu peguei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, fui desenvolvendo em mim. E eu comecei a ver resultado. Eu comecei a ver resultado na minha energia, que eu acordava dias bem, dias ruins. Tinha semanas que eu ficava a semana inteira na cama. Mas começou a melhorar. Daí eu fui procurar alternativas, como eu falei para vocês, eu fui procurar fazer outras técnicas para me ajudar, e assim eu fui levando, fui fazendo, fui estudando, fui me aprofundando, fazendo cursos, treinamentos, palestras, e chegou um momento que eu falei: não, isso aqui funcionou. Se eu consigo, eu não conseguia caminhar. E quando chegou um ponto ali de 2021, 2020 foi a pandemia, 2021 eu não lembro bem assim, mas no final daquele ano da pandemia, eu comecei a fazer muito exercício. Eu precisava perder 10 quilos e eu comecei a fazer muito exercício. E meu exercício era o quê? Caminhar e correr, alternar. E eu comecei a perder peso e comecei a ver, fazendo terapias para os pés também, eu comecei a perceber que os meus pés não me incomodavam mais. E assim, ó, começou tipo assim, ó, em fevereiro de 2019 começou essa minha experiência da cura. Quando eu comecei a ter essa experiência com a cura, que eu podia mudar, eu fiz um treinamento uma imersão de 50 horas com a Febracis. E mesmo assim eu fiz outros cursos dentro da Febracis, que daí eu fui aprendendo que eu tudo podia. E ali naquela imersão de 50 horas, foi em São Paulo, eu comecei a ver que eu conseguia caminhar. Eu cheguei lá e não conseguia caminhar. Eu tinha que ficar sentada e 24 horas depois eu estava dançando e pulando sem tênis. E eu fui pro banheiro e voltei, quando eu percebi, eu falei: meu Deus, eu tô sem tênis. Eu já tinha reprogramado a minha mente pela crença que eu tinha da doença. Então ali começou, claro, tudo começa um passo a passo, você vai desenvolvendo, e quando foi no final daquele ano eu já estava correndo, fazendo exercício, mudei completamente de novo a minha alimentação. Eu sempre procurei me alimentar muito saudável, porque isso conta muito pro nosso corpo. E quando eu percebi, a minha vida estava mudada.
Eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já tinha começado a fazer os meus projetos, mesmo durante a maior dor ali, a maior provação de não ter onde morar, eu já estava com os meus projetos, porque eu digo para vocês que querem mudar de vida, a primeira coisa é vocês terem um projeto de vida. É saber da onde você veio, o que você está fazendo e para onde você vai. Eu já falei isso? Então, para você está aqui, o que você veio fazer aqui? Qual é a tua missão aqui nessa dimensão chamada planeta Terra? Quando você descobrir realmente, gente, e a gente descobre, tá? Quando você começa a lidar com você realmente, você acaba descobrindo realmente qual é a sua missão. Quando eu fui entender isso, eu já tinha muitas pessoas que tinham falado, Lene, você tem um dom para lidar com as pessoas, você tem um dom para usar o que Deus te deu para ajudar as pessoas a saírem da doença. Mas isso dentro das crenças limitantes de religião. Eu não queria aceitar. Como que eu ia ajudar uma pessoa, né? Um exemplo, um sistema religioso, é assim que eu gosto de chamar. Se eu estava doente, como que uma pessoa que vai lá na frente pregar prosperidade, pregar felicidade, pregar saúde, e você vai ver a pessoa tá toda destruída? Porque eu sempre vou falar, e eu sempre tive um exemplo na minha vida. Você quer realmente saber com quem você anda? Analise a vida dela como ela é. Ela é uma pessoa próspera, cheia de saúde, uma pessoa que tem vontade de viver, ou é uma pessoa fracassada financeiramente, fracassada emocionalmente e que vive reclamando da vida? Esse tipo de pessoa que eu atraía para minha vida era só pessoas piores do que eu financeiramente. E eu me perguntava, mas eu tô passando por isso, por que eu tô dentro dessa casa com essa pessoa da mesma forma? Porque nós atraímos a mesma energia que nós estamos vibrando. Tá vibrando na pobreza, vai atrair pessoas da mesma vibração. Tá vibrando na doença, vai trazer pessoas doentes para vibrar na mesma vibração. Então, quando eu entendi isso, gente, eu juro, eu preferi estar sozinha, sem ninguém, do que estar envolvida com pessoas que eram mais miseráveis emocionalmente do que eu. Então, ali eu fui entendendo, eu fui buscando, eu fui descobrindo as técnicas e fui formando. E quando eu descobri que esses 3 pilares podiam mudar para sempre a minha vida, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a colocar no papel, estudando, buscando, aprimorando, aplicando em mim, vendo o resultado. Hoje deu, amanhã não deu, amanhã vai fazendo. E essa técnica da transmutação de energia através dos cristais, que esse tratamento, gente, é um tratamento presencial ou via Zoom que eu faço. Eu trabalho com os cristais para transmutar energia com comandos de voz. Você vai fechar os teus olhos, você vai elevar os seus pensamentos para o seu subconsciente para ser transmutado. Você vai fazer uma viagem interna dentro de você, lá nas tuas feridas, lá nos teus traumas. Mas esse treinamento tem que ser via Zoom ou presencial. Então, essa técnica eu apliquei em mim. Eu fiz vários cursos. Eu fiz o curso de quinta dimensão sobre os cristais. Eu fiz para mim, eu fui buscar para mim a hipnoterapia, que eu tô fazendo o curso agora, que eu já tô colocando essas técnicas junto com os cristais. E eu comecei a ver um grande resultado. Eu comecei a ver que nada mais me incomodava, nada mais me abalava. Fico ansiosa, sim. Tem momentos que eu fico ansiosa, tem momento que eu não quero fazer as coisas, que eu ainda procrastino muito, mas eu vou atrás de fazer. Eu quebro essas objeções que tem na minha frente. Todos
esses pilares da sua vida estiverem alinhados, você vai ter a prosperidade financeira, você vai ter a prosperidade de um relacionamento. Porque quando você está doente, que você vai buscar realizar qualquer projeto, qualquer relacionamento, não vai dar certo. Porque você está com a sua energia condensada. Quando você está com a sua energia condensada, nada funciona. Sou imensamente grata por vocês estar aqui comigo, muita gratidão.